Lá no livro de Filipenses. Quero explanar rapidinho o que o Senhor falou comigo, a palavra que o Senhor me deu, para que a gente possa voltar a orar, que a gente possa voltar a clamar a presença dEle. Graças a Deus, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 3 em diante. Perdão que eu estou com a minha muito bem atacada hoje. Cheguei aqui espirrando e o nariz correndo. Tomei 2 antialérgicos, saí de casa e o nariz coçando, espirrando. Estamos aqui firme e forte. O Senhor vai fazer o que Ele quer fazer essa noite. Não é por mim, é porque Ele já tem preparado esse culto. Amém? Vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Tem como título aqui, ação de graças e oração. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos, Pai, na Tua presença, Deus, nós agradecemos, Pai, de novo, Pai, mais uma vez por podermos estar na Tua casa, Pai, por podermos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Abre, Senhor, a nossa mente, Senhor, nos dá sabedoria, que nós possamos usar, Pai, aquilo que o Senhor vai falar, Pai, lá fora, no nosso dia a dia, Pai. Esteja conosco, é que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Falei, eu não quero me demorar demais, mas o Senhor deu essa palavra no culto de domingo. Eu estava ali e o Senhor me deu essa palavra, né, na hora, um pouquinho antes do pastor subir para pregar. O Senhor me deu essa palavra e eu fui buscar entender o que o Senhor queria falar, né? E, na verdade, primeiro o Senhor queria falar comigo. A gente sabe da história, né? Filipenses, carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso e ele começa a sua palavra agradecendo e falando para os filipenses sobre o que Deus tem feito, tudo que Deus fez através deles, tudo que Deus estava fazendo naquele lugar, né? Essa passagem, quando Paulo escreve sobre essa passagem, quando ele manda essa carta, ele está falando da sua segunda viagem missionária a Filipos. E quando ele chega lá, quando ele levanta a igreja, quando Deus começa a transformar a vida daquelas pessoas que estão lá. Paulo está preso em Roma, né? E ele começa a orar a Deus e começa a falar para Deus, agradecer a Deus pelas pessoas que estavam lá, começa a falar para eles agradecer o que Deus já tem feito naquele lugar, o que Deus tem feito sobre aquelas vidas. E é difícil a gente pensar de como que uma pessoa que está presa, né, uma pessoa que foi por várias vezes açoitada, por várias vezes, né, a gente conhece a história de Paulo, sabe o quanto ele fez isso com os cristãos, e depois ele passa pelas mesmas coisas, ele passa pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas perseguições, né, e ele está falando para nós, ele está nos ensinando, falando que a gente vai passar por essas perseguições, por mais que a gente olhe hoje a nossa vida hoje, a gente talvez não é nada perseguido
pelo que a gente faz, porque talvez a gente não tenha sido, quero que vocês me perdoem, mas que a gente não tem sido cristãos tão diferenciados assim como Paulo foi, né? A ponto de realmente sofrer por esse evangelho, sofrer pelo que o Senhor tinha feito, o Senhor fez na vida de Paulo. E a gente passa hoje, a gente está falando do evangelho, a gente vive as maravilhas de Deus, mas para nós é muito fácil, eu já falei isso aqui várias vezes, para nós é muito cômodo, né, viver o evangelho. Para nós é muito fácil viver esse evangelho, para nós é muito fácil a gente falar de Jesus, né? Porque a gente tem aonde a gente deitar, a gente tem aonde a gente dormir, a gente tem o que comer, a gente tem onde descansar, e a gente não tem passado por todo esse sofrimento que a gente vê os cristãos passarem lá fora. E quando Paulo começa a falar, com o pessoal, quando ele manda essa carta, ele começa agradecendo um cara que está preso, né? Ele podia lamentar, ele podia falar dos seus sofrimentos, falar o que ele estava passando dentro da cadeia, falar o que estava passando naquele calabouço, aquilo que ele não estava comendo, como estava difícil. Mas não, ele está falando para eles continuarem, para eles se alegrarem, para eles permanecerem firmes, para eles permanecerem voltados àquilo que o Senhor tem para eles. E por vezes por muito menos, a gente tem desistido daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Por muito menos a gente tem desistido daquilo que o Senhor colocou para nós fazer. Se a gente for olhar a nossa célula, se a gente for olhar a nossa volta, a gente olha, nossa, mas Deus podia fazer tão mais lá na minha célula, talvez Deus podia transformar tanto mais a vida das pessoas lá na minha célula, mas talvez eu não tenha buscado, eu posso falar eu como líder de célula, será que eu tenho buscado o suficiente para que a minha célula seja transformada? Será que eu estou sendo transformado para que a minha célula seja transformada? Será que eu estou sendo transformado para que a minha família lá na minha casa seja transformada? Ou eu estou vindo aqui, estou só sentando assistindo um culto e minha vida continua da mesma forma? Paulo está falando para aquele povo que é para eles continuarem, que é para eles perseverarem, que é para eles não desistirem, que grandes coisas iam acontecer na vida deles. Ele sabia que talvez eles também podiam morrer, e talvez eles iam ser presos, eles iam ser açoitados, eles iam ser massacrados pela fé deles, mas ele estava lá preso e estava falando para eles, vai, continua, persevere. E o tema da minha mensagem é orar é necessário. E você sabe a necessidade da sua oração? Você sabe a necessidade que tem os seus joelhos dobrados quando você tem falado com Deus? Quando o Felipe estava cantando aqui, Deus estava falando comigo, o que dizer, o que fazer. Às vezes Deus está aqui parado na nossa frente, Ele está ali esperando a gente falar com Ele, Ele está esperando a gente ter esse momento com Ele, e a gente chega na presença de Deus e a gente não sabe o que falar. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que a gente tem que falar para Ele, como que eu tenho que falar para Ele. O Paulo está falando aqui nesses versículos justamente sobre isso. Sobre algumas formas que eu posso fazer para me falar com Deus. Quais formas eu posso falar com Ele. De que forma eu posso buscar a presença dEle. Ele tá falando para aquele povo que tipo de oração eles podem estar fazendo. Através daquilo que ele está falando para eles, ele está mostrando como que você deve orar. O que você pode fazer quando você está na presença de Deus. E quando eu escutei a música, quando a música estava falando aqui, o que fazer, o que dizer, a gente não sabe o que falar com Deus. A gente fica se perguntando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer na presença de Deus. O Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando. Eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei o que falar. Isso você já está, se você estiver falando isso, você já está orando. Deus está esperando você falar, Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como que está a minha vida, eu não sei o que eu faço da minha vida. Isso já é uma oração.
Isso já é uma súplica. Você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que deve ser feito. O que deve ser feito para que eu possa falar do Evangelho? Hoje eu vi um vídeo falando assim, que o Senhor precisa de pessoas normais para pregar para pessoas normais. E às vezes a gente está esperando algo muito maravilhoso acontecer na nossa vida. Deus está esperando algo surpreendente acontecer na nossa vida. Descer um anjo lá do céu e falar conosco. E às vezes o Senhor está esperando você para falar com alguém ali do lado. O Senhor está esperando que você seja uma pessoa normal falando com uma pessoa normal. Você lá na fila do caixa, lá no mercado. Você na fila do banco. Você dentro do ônibus. Ah, mas Senhor, eu não sei o que falar, eu tenho vergonha. Mas o Senhor, Ele quer que você fale. E às vezes a gente não está sabendo o que falar. A gente está querendo que Deus nos use. Quem quer ser usado por Deus aqui? Quem quer ser usado por Deus? E quantas vezes você falou para Deus, Deus me usa? E você teve a oportunidade e você não deixou ser usado. Eu, milhares de vezes, deixei a oportunidade de passar por não falar do Evangelho, por não orar por alguém, por não pregar para alguém, não falar de Jesus, por achar que eu não era suficiente para fazer aquilo, que eu não era preparado o suficiente para fazer aquilo. Paulo, ele está lá dentro da cadeia. Ele está lá preso. Mas ele está falando para o seu povo, alegrem-se, continuem, perseverem. O Senhor está falando que está difícil, mas persevere. O Senhor está falando que está difícil, mas Ele está falando para você, continua. Continua, que eu estou com você. Continua, que é eu que estou te ensinando. E a gente está esperando alguém vir bater no nosso ombro. Rodrigo, vai lá, fala. O Senhor está te mostrando o que é para ser feito. A oração começa com gratidão. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo, ele começa a oração agradecendo. Talvez a gente não tenha agradecido o que Deus fez na nossa vida hoje. Talvez a gente não agradeceu o que o Senhor fez ontem. Talvez a gente não agradeceu a comida que o Senhor colocou lá na nossa mesa. Talvez a gente não agradeceu pelo nosso trabalho. Quem aqui teve um dia difícil no trabalho? Só eu? O dia foi bem difícil no meu trabalho. Bem difícil. E quantas vezes a gente tem falado para Deus sobre o nosso dia difícil? Tem agradecido pelo nosso dia difícil. Deus, obrigado, porque hoje eu passei muito. Deus, obrigado, porque hoje aquela pessoa falou contra mim, aquela pessoa falou contra a minha pessoa, aquela pessoa veio e falou isso e falou aquilo. Obrigado, Deus. Ele não começa apresentando um problema, pedido, reclamação. Quando ele lembra lá da igreja de Filipos, a sua primeira reação é agradecer a Deus. E talvez a gente não tenha agradecido a Deus pelas coisas que Deus tem feito. E a gente quer viver o extraordinário, mas a gente não tem agradecido pelo que Deus tem feito. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas a gente não tem agradecido pelas coisas ruins que têm acontecido. Ah, mas é ruim, por que eu vou agradecer? A Bíblia fala que você tem que orar pelo seu inimigo, mas a gente só quer orar pelo amigo. Só quero orar pelo meu amigo que está passando por uma dificuldade. Eu só quero orar pelo meu irmão, pelo meu parente que está com uma doença, que está lá em estado terminal. Eu só quero orar para esse tipo de pessoa. Mas orar pelo meu inimigo, pela pessoa que me faz mal, pela pessoa que fala de mim pelas costas, eu vou orar? O Senhor está falando que você tem que orar. Quando você pensa nas pessoas que Deus colocou na sua vida, você consegue agradecer pela dela? Até as pessoas ruins. Agradecer pelas pessoas boas é fácil, né? Aquela pessoa boa que Deus colocou. O Senhor colocou aquela pessoa no meu caminho. Colocou o Alan no caminho. Benção. Mas e aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te fez mal? Você já agradeceu pela vida dela?
pelo que você aprendeu quando ela entrou na sua vida? Porque às vezes as pessoas vêm e fazem mal para nós, ou a gente faz mal pelas pessoas, e a gente aprende com isso. Não aprende quando alguém faz mal? Quando alguém fala de você, você não aprende? Ah, você não aprende a não confiar mais, não aprende que você não deve mais emprestar dinheiro, aprende que você não deve mais conversar com ela, porque agora ela não é mais a minha amiga, não está mais no meu ambiente, ela não faz mais parte disso aqui, mas ela te ensinou algo. Você já agradeceu por isso hoje? Oração, lá no versículo 4, precisa ser constante, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Aqui ele fala de duas palavras, sempre, perseverança. Orar por essas pessoas, orar pelas pessoas, orar é perseverar, você orar é perseverar por algo. E alegria não é uma obrigação. Paulo, ele estava alegre quando ele estava escrevendo essa carta. Quando ele estava falando para a igreja de Filipos, ele estava alegre pelo que o Senhor fez naquele lugar. Imagina, eu estou preso, eu fui açoitado, eu estou preso aqui quanto tempo, está difícil, as coisas não estão fáceis. E o Senhor fala para você estar alegre pelo que está acontecendo na sua vida. Paulo está falando que a gente precisa se alegrar pelo que ele tem feito. Pode ser ruim, mas eu estou aprendendo. Paulo estava preso, mas orava pelos outros com alegria. Isso mostra que nas nossas circunstâncias não precisam determinar a qualidade da nossa vida de oração. Então, aquilo que eu estou passando, aquilo que está difícil para mim não determina o meu tipo de oração. Ah, hoje foi um dia difícil, então hoje eu vou orar. Só vou falar para Deus e boa noite, eu vou dormir. Não quer dizer que aquilo que você passou durante o seu dia determina a qualidade da tua oração. E isso foi o que o Senhor falou para mim. Estou repassando para vocês aquilo que Deus falou para mim. Deus, ele falou primeiro para mim. Você está escolhendo o momento de você orar? Rodrigo, você está escolhendo a hora certa de orar? Você só vai orar quando as coisas estão bem? Você vai deixar de orar por aquelas pessoas porque elas fizeram algo errado? O Senhor cobrou de mim isso. Você vai deixar de orar porque as pessoas fizeram algo errado? Porque as coisas não estão andando conforme você quer? Difícil, né? Oração também é fruto de relacionamento. Versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Paulo não estava orando por desconhecidos. Existia uma história. Oração fortalece relacionamento e de relacionamentos. Para que você possa orar por alguém, para que você possa estar buscando pela vida de alguém, primeiro a gente tem que ter relacionamento com Deus. Eu não vou conseguir orar. Eu não vou conseguir orar por outra pessoa se eu não tenho relacionamento com Deus. Se eu não tenho intimidade com Ele. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não vou conseguir orar por outra pessoa. Não adianta a gente falar, não, mas eu estou orando, eu vou orar. Ora por mim, né, irmão? Eu vou orar. Mas a gente não tem intimidade com Deus. A gente não tem toda essa intimidade com Deus para falar que eu vou orar por uma pessoa que eu nem conheço. A pessoa vira as costas e você nem lembra mais. Quantas vezes você já fez isso? Fiz várias vezes. A pessoa falar, Rodrigo, ora por mim. Não pode deixar, eu vou orar. Depois eu não lembrar de orar. Quantas vezes Deus me cobrou que você falou que ia orar por aquela pessoa? Por que você não está orando? Por que você não está buscando? A oração confia naquilo que Deus começou. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Aquele que começou. O processo ainda não terminou. Deus quem iniciou, Deus quem sustenta e é Deus que conduz a obra até o fim.
Quem começou a boa obra na tua vida? Foi o teu esposo? Foi a tua esposa? Minha esposa fez uma grande obra na minha vida. Hoje eu estou aqui por causa das orações dela. Mas foi Deus que me colocou, não foi ela. Ela tem grande participação. Mas não foi ela que me colocou. Você está aí sentado hoje, não foi porque uma pessoa te convidou para você estar no culto. Não foi porque uma pessoa um dia falou, vamos lá na igreja, vamos lá na célula. Vamos lá jogar futebol, vamos fazer qualquer outra coisa. E daí a pessoa começou a vir passar, não, eu só estou aqui hoje porque a Tati me chamou. Só estou aqui hoje porque a pastora Lúcia me convidou. Não, você está aqui porque o Senhor ele te chamou. Se você está aqui hoje, se a gente está aqui hoje, foi porque o Senhor nos chamou para estar aqui. Foi difícil, não foi fácil, o dia foi uma luta. Talvez foi o dia mais difícil da sua vida. Mas você está aqui. Você está aqui, o Senhor está falando para você que é o momento, que é a hora. Foi o lugar que Ele escolheu. Ele está aqui. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. E Ele está falando com você. Ele está falando comigo. Ele falou comigo domingo, quando eu estava sentado aí. Ele falou, ora mais, busca mais. Ele falou, busca mais. É pouco ainda, é pouco. A gente acha que é o suficiente o que a gente tem feito. A gente acha que é suficiente a gente estar indo na célula. É suficiente porque eu vou na minha célula e tem 10 pessoas. É suficiente porque eu vou na minha célula e tem um lanche. É suficiente porque eu mando mensagem lá na célula e o pessoal responde. É suficiente porque eu chego no meu trabalho e eu tenho um trabalho. É suficiente porque eu levanto de manhã e o Senhor fez eu levantar de manhã. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar a obra. Aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Não acabou ainda. Não é hora de ficar dando mole. Já fez. Deus já fez grandes coisas na minha vida. O meu esposo está aqui do meu lado. Deus já fez grandes coisas na minha vida. Eu já estou aqui, eu faço parte do louvor. Eu prego. Eu sou líder de célula, eu sou anfitrião. Olha, eu abri a minha casa. Eu abri a minha casa para a célula. Já é o suficiente, Deus. Já estou fazendo muito. Que eu nem gosto de pessoas. Mas eu já estou abrindo a minha casa. E eu nem gosto de cuidar de pessoas. O Senhor ele vai te ensinar a cuidar de pessoas. Se alguém ouvisse somente as orações... Olha o que Deus falou comigo. Se as pessoas ouvissem as nossas orações, perceberiam que somos pessoas gratas, que amamos e que confiamos naquilo que Deus está fazendo? Se as pessoas ouvissem, pudessem ouvir a sua oração, a oração que você faz, elas iam ver o quanto você é grato? O quanto você confia em Deus? Se a pessoa que mora com você lá, ela puder ouvir o que você ora. Se as pessoas do seu lado, no culto, pudessem ouvir o que você ora. Será que eles iam saber que a gente era grato? Que a gente é grato por aquilo que Deus tem feito? Ou eles só iam ver murmuração? Porque talvez a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai orar é reclamar para Deus, né? Deus, não está acontecendo aquilo que eu quero. A minha promoção não veio. Estou ganhando tão mal. Podia ser melhor. Tá bom, Deus, mas podia ser melhor. Deus, afasta aquelas pessoas do meu caminho. E Deus está colocando justamente essas pessoas no seu caminho para que você seja um servo. Para que você seja servo. Paulo, quando ele começa a falar essa palavra, ele fala, eu sou servo. E eu tenho sido servo. Aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar.
Aquele que começou, ele é fiel para terminar. Paulo estava preso e a sua oração não estava presa. Sua situação não impediu a sua gratidão, sua alegria e a sua confiança naquilo que Deus estava fazendo. Para terminar, nós temos que orar porque confiamos que Deus está trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar aquilo que Ele tem feito. Deus está falando que você tem que continuar orando, que você tem que continuar buscando, que você tem que continuar, persistir naquilo que Ele tem falado para você. Ele quer que você continue. E essa semana estou fazendo um treinamento lá na empresa e escutei uma frase que diz assim, talvez você já tenha escutado essa frase: fazer as mesmas coisas todos os dias e repetidamente, esperar resultados diferentes. A gente tem feito as mesmas coisas, das mesmas formas, do mesmo jeito, e a gente tem esperado algo diferente de Deus. Será que Deus ele vai fazer algo diferente na nossa vida se a gente não tem feito nada diferente? Será que Deus ele vai transformar a nossa vida se eu não tenho buscado essa transformação? Será que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou buscando intimidade com Deus? Ele falou sobre isso aqui. Na hora que ele estava fazendo louvor, intimidade. Como que eu vou buscar intimidade se eu não tenho intimidade com Deus? Por que eu vou falar de intimidade? Por que eu vou falar que as pessoas têm que buscar se eu não estou buscando? Eu estou fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, todos os dias, e estou esperando um resultado diferente. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, ele é fiel para continuar. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem falado, aquilo que ele tem para fazer na minha e na tua vida. Fica de pé. A gente vai